Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio estreia com vitória, mas expõe uma necessidade de mudança, de reforços. Os desafios de Thiago Nunes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vamos juntos. O Grêmio estreou com vitória na Sul-Americana contra o La Equidad da Colômbia, mas foi pouco, hein? Foi pouco para quem viu o jogo. O Grêmio venceu por 2-1 e o goleiro Breno teve que trabalhar, especialmente no segundo tempo. E isso diz muito sobre o que foi o jogo, né? Quando o goleiro do time começa a se destacar demais, é sinal que o adversário está chegando. E quando a gente fala de um adversário completamente inexpressível dentro do continente, é sinal de que o Grêmio apresentou alguns problemas. Claro que teve um jogador a menos pela expulsão do Rodrigues, que não fez mais uma boa partida, que talvez o Rodrigues só está jogando porque o Jeromel e o Kahneman estão machucados, estão fora, estão para voltar. O Juan, sim, esse menino é bom zagueiro, mas o Rodrigues, a gente sabe, não tem o nível para ser titular do Grêmio. E até foi expulso injustamente, na minha opinião. Não fez uma falta para vermelho, não tem VAR nessa fase. E vamos combinar, porque o La Equidad bateu uma barbaridade e o árbitro foi complacente, foi permissivo, foi completamente um banana no jogo e permitindo toda essa pancadaria que aconteceu na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Mas enfim, e acabou expulsando ainda injustamente o jogador do Grêmio. Só expulsou um cara do La Equidad lá no final do jogo por uma entrada no Rafinha. Mas enfim, o Grêmio construiu o seu resultado, de novo, pelo seu principal jogador, um jogador que tem sido muito decisivo há muito tempo, que é o Diego Souza. Esse cara é impressionante. Ele consegue ter e envolver o espírito que é jogar no Grêmio e resolver a parada na individualidade, na impulsão, como foi no primeiro gol, dando assistência para o segundo do Paulo Miranda, que já entra no segundo tempo para corrigir essa expulsão do Rodrigues no lugar do Jean-Pierre, num grande lançamento do Rafinha, que é um jogador que a gente precisa falar sobre ele. O Rafinha, que chegou por indicação do Renato, o Renato não está mais e vai seguir titular do time. Ele é acima da média, né? O Rafinha é um jogador de outra turma, realmente um cara diferenciado, um lateral direito que parece, né? Quando a gente fala lateral, parece uma posição tão secundária no futebol. É muito importante você ter um lateral da qualidade do Rafinha. Vejam que esse lançamento para o segundo gol, ele parte da esquerda, porque vem de um escanteio que ele se aproxima e ele faz um lançamento numa fatiada fantástica. Antes ele já tinha cobrado um escanteio também de um jeito espetacular, de 3 dedos, botado na cabeça do Diego Souza, e quase o Grêmio teria feito mais um gol ali. Ele é um lateral diferente, eu sou muito fã do Wanderson, esse menino de 19 anos que assumiu a titularidade do Grêmio antes da chegada do Rafinha, mas não tem como discutir a titularidade do Rafinha, que inclusive mal chegou, já é o capitão do time, né? Na ausência do Jeromel, do Maicon e de outras lideranças do time, ele, por toda a sua experiência, bagagem, Bayern de Munique, Flamengo, seleção, é um cara que realmente tem muito a acrescentar. O Wanderson vai jogar, porque a temporada é muito longa, tem muitos jogos, então não acho que vai ser problema. O problema é você ter o Rafinha na esquerda e o Cortez na esquerda. E o Diogo Barbosa também não acrescenta muito mais. Então, talvez o Grêmio sofra mais nas laterais. E por isso, eu acho que o Grêmio precisa pensar sim em reforçar o seu time. Que é o que o Romildo tem dito há muito tempo e a coisa não acontece. Falou em grandes contratações, eu sei que sair da Libertadores prejudica um pouco na questão do prestígio, de aporte financeiro, de jogador querer vir jogar no Grêmio, eu sei de tudo isso. Mas para o Grêmio disputar como eu já imagino que vai, entrar para disputar e ganhar o Campeonato Brasileiro, vai precisar pensar em algumas peças. Não pode depender exclusivamente do Diego Souza, porque ele não vai jogar todos os jogos e você precisa de aproximação, de jogadores de chegada. E aí você tem o Ferreirinha, que fez mais um bom jogo pelo lado esquerdo, ok. E pelo lado direito, o Alisson, que até se machucou por uma entrada violenta de um jogador do La Equidad. O Alisson, ótimos serviços prestados desde 2018, substituindo o Ramiro, né, que era uma peça importante pelo lado do campo, no esquema adotado pelo Renato. Depois, eu acho que chegamos à conclusão que o Grêmio precisa evoluir. Precisa de um jogador mais decisivo pelo lado do campo, precisa de um cara mais incisivo e de mais qualidade. O Alisson acrescenta pelo seu perfil tático, um cara voluntarioso e tudo mais, mas não dá para contar apenas com isso. Você precisa de mais qualidade por ali.
Então precisa de um jogador que se aproxime mais do Diego Souza, um segundo atacante, um cara de lado, que não seja só o Ferreira pelo lado, mas seja um outro pelo lado direito. Tem o Léo Chu, que joga mais pelo lado esquerdo, tem o Léo Pereira, que tem entrado bem, que são meninos, ok, eles terão oportunidades, mas o Grêmio precisa de um cara mais cirúrgico, precisa de um jogador mais afirmado. E também o Grêmio pensa numa posição para esse meio de campo no lugar do Jean-Pierre. Por que eu estou falando do Jean-Pierre? O Jean-Pierre pode ser que volte a jogar brilhantemente com o Thiago Nunes, que é um cara que gosta muito de garotos, que aposta nas categorias de base, por isso foi contratado e que trabalhou com o Jean-Pierre na base do Grêmio, inclusive. Mas o Jean é impressionante, cara. O Jean ele tem muita qualidade técnica, mas internamente ele vira alvo ou tema de discussão constantemente. E acho até que o Grêmio trabalha muito mal isso publicamente, externamente. Mas o fato é, o Jean-Pierre ele é um craque em potencial que se desliga do jogo facilmente. E ele sai no segundo tempo no momento em que estava caminhando em campo. E isso é de revoltar, porque o Jean-Pierre tem muita qualidade, mas ele não tem o dinamismo e a intensidade necessária. Eu acho que a gente precisa entender que o Jean-Pierre é isso. Eu preciso entender, porque é difícil. Eu conversando com os meus amigos, com os meus colegas, eu falo, gente, deixem o Jean-Pierre jogar, o Jean-Pierre é titular absoluto. Mas como vou argumentar quando a gente vê o Jean-Pierre, que com a bola no pé é decisivo realmente, mas não consegue manter 90 minutos em alto nível? E aí por isso o Grêmio tenta negociá-lo a todo preço, porque sabe do potencial que tem, mas sabe talvez que ele não vá desenvolver efetivamente aquilo que se espera dele. E é triste ver um jogador dessa qualidade não tendo prosseguimento na carreira. Não sei o que pode acontecer. Minha esperança é que o Thiago Nunes recupere esse jogador e não só recupere, que melhore na sua dinâmica de jogo, para que ele possa efetivamente ser esse cara, esse cabeça do meio campo ali a partir da última peça, se aproximando da área. Senão, o Grêmio vai ter que pensar num outro jogador para fazer essa função. Não sei o que acontece com o Matheus Henrique. O Matheus Henrique é um jogador que surgiu muito bem, foi especulado que ele seria melhor do que o Arthur, inclusive. Chega na seleção brasileira principal depois de convocações para a seleção de base, por toda a sua construção de jogo e qualidade que tem, mas ele simplesmente fica circulando com a bola e lhe falta objetividade. Não sei se subiu para a cabeça, não sei, porque é muito bom jogador, tem muita qualidade técnica, mas não está desenvolvendo. E aí eu preciso falar do Thiago Santos, né? Que hoje assumiu a posição. É mais um bom jogo dele, em que muita gente torceu o nariz quando contratou, e eu sempre disse para vocês aqui, o problema do Thiago Santos foi o timing da contratação. Foi no dia seguinte ao Grêmio ter desistido do Borré, a ter desistido poucos dias antes do Rafael Carioca e ter contratado o Thiago Santos. Aí todo mundo, poxa vida, cadê a contratação de nível mundial? Vem trazer um cara que era reserva do Palmeiras, que estava nos Estados Unidos, não sei o quê. Ele é ótimo jogador. Ótimo, talvez eu esteja exagerando, mas ele é um bom jogador. E é um cara de uma característica que o Grêmio não tinha. E é um cara que vai desarmar, vai roubar e vai entregar para quem sabe, que teoricamente seria o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, mas que estão devendo, que precisam dar mais. O Thiago Santos, na sua função, está fazendo o que se espera dele. O Matheus Henrique e o Jean-Pierre ainda estão devendo um pouco mais. Acho que falei de todo mundo e o Grêmio tem goleiro, né? Quando o Laequidá chegou, o Breno segurou. Não segurou uma pancada no ângulo, mas no restante ele acabou evitando, inclusive, um empate ou até mesmo uma derrota do Grêmio. Claro que o Grêmio poderia ter construído o jogo com muito mais facilidade até a expulsão do Rodrigues, mas também parecia que estava jogando, como diz o meu amigo Denilson, de calça jeans molhada, né? Meio que fazendo força para jogar. Visivelmente, eu já vou ser sincero com vocês, isso vem de cima, é uma questão até ideológica. O Grêmio não está fazendo força para ganhar essa Sul-Americana. À medida em que a competição vá avançando e o Grêmio vá percebendo que tem a possibilidade de título, eu acho que vai se convencer disso. Por quê? Porque é uma faixa, dá vaga direta para a Libertadores e vaga na Recopa. Isso é dinheiro. Prestígio também. Mas o Grêmio não está fazendo muita questão de vencer essa competição. O foco está muito claro que vai ser no Campeonato Brasileiro. Quando o Grêmio tiver uma possibilidade de jogar a Sul-Americana e jogar o Campeonato Brasileiro, os titulares vão aqui, no Brasileirão. Isso é o que eu estou sentindo lá no clube. Mas eu acho que você precisa, não pode
sei lá, desprezar uma competição que vai lhe dar título, vai lhe dar dinheiro e vai lhe dar prestígio internacional, mesmo que seja como muitos entendem a Série B da Libertadores, do continente e tal. Acho que balela isso. Título é título. O Grêmio não teve competência para avançar na Libertadores, que conquiste a Copa Sul-Americana, que dispute ela até o final. É obrigação vencer. Se está entrando dessa forma, né? Ah, não queria, meu status é Libertadores. Bom, não é. Não é porque caiu para o Independiente Del Valle. Então precisa vencer a Sul-Americana para voltar para a Libertadores, para disputar uma Recopa. É assim que o Grêmio tem que pensar, ainda mais porque se trata de um título inédito. Agora, o Thiago Nunes vai precisar mexer nesses caras, nesse time, Tem titulares que estão para voltar, claro, né? Tem jogadores para voltar, mas o Grêmio vai precisar reforçar pontualmente. Se fala muito do Nicão. Honestamente, o Nicão para mim não é a solução do Grêmio. É uma ocasião de negócio, o cara quer sair, quer mudar de ares, vem por um salário que tudo bem, que tá dentro do teto e tudo mais, beleza. Mas eu acho que o Nicão vai barrar outros talentos da base do Grêmio que poderiam resolver da mesma forma. Eu, honestamente, não acho que o Nicão seja um cara decisivo para você se esforçar a ponto de tentar a sua contratação. Isso é a minha opinião. Não está nada certo ainda e tal, mas é óbvio que o Thiago Nunes vai fazer algumas indicações de jogadores com quem ele trabalhou no Atlético Paranaense e no Corinthians também. Mas a gente sabe que tem questão de contrato, também não é muito simples assim tirar esses jogadores dessas equipes. Vai precisar contratar. Cadê aquele reforço de renome internacional, de renome mundial? Cadê aquele fazedor de gols? Cadê aquele cara para resolver? Por enquanto, a bola bate na caixa do Diego Souza e ele resolve. E é só ele que tem resolvido. O que vocês acharam do Grêmio e o que esperam para essa temporada? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!